de agradecer a todos os amigos aí de Caraguatatuba pelo convite que nos foi estendido. Gostaria de aproveitar a ocasião para parabenizar a casa pelos 77 anos que são completados, certamente preparando aí muitos anos mais de trabalho e de serviço com Jesus. Então, os nossos votos aqui, o nosso abraço fraterno, né, e votos de muita paz, de muita luz a todos os tarefeiros da casa, encarnados, desencarnados, porque a grande riqueza de uma casa espírita, como de qualquer núcleo cristão, são os laços entre os corações que ali vão se formando, né? Os laços de amizade, de afeto, de carinho. É essa alma, digamos assim, de qualquer casa espírita e é isso que realmente transforma, ilumina todos os que têm a oportunidade de ali passarem, além, é claro, da luz do Evangelho, a luz do Consolador, que são certamente distribuídas abundantemente a todos que têm a oportunidade de participar, né, dessa família espiritual. Então, mais uma vez, o nosso parabéns pela casa, né, a casa pelos 77 anos, ao Amor e Caridade. O nosso abraço fraterno a todos que nos acompanham, seja aí de Caraguá ou de todas as partes do estado de São Paulo, do Brasil, enfim. Que Jesus, meus amigos, nosso mestre, nosso amigo, nos abençoe, nos inspire e nos envolva, né, com o calor do seu amor nesta noite fria, para que sintamos assim embalados e inspirados à caminhada e à transformação que todos nós temos por realizar. E o assunto que nos motiva às reflexões nesta noite parte de um tema que sempre nos chama muita atenção, que sempre nos fascina toda vez que nos debruçamos sobre essa história, digamos assim. Me refiro aqui à história do cristianismo, da mensagem de Jesus do mundo, o advento da Boa Nova entre os homens, entre nós aqui, habitantes deste planeta. Porque quando nós pensamos na origem da Boa Nova, em como tudo começou, Jesus lá na Judéia, na Galileia, percorrendo aquelas estradas poeirentas, amparado ou seguido ali por alguns corações singelos, simples pescadores, pessoas do povo que sentiram-se atraídos por aquela expressão, por aquela irradiação de amor, por aquele magnetismo sublime. Diante dele, todo um cenário a modificar, não só daquela região, daquele contexto, mas do mundo. Ficamos a imaginar a que distâncias no tempo e no espaço o olhar de Jesus se projetava, compreendendo naturalmente a imensidade da tarefa que lhe cabia, que lhe cabe junto ao Pai, que não é outra coisa senão a tarefa da redenção humana ou da humanidade terrestre. Lançava ele sementes ali de um projeto para os séculos. E, naturalmente, ele compreendia toda a dimensão desse processo. Mas quando nós olhamos como tudo começou, especialmente dadas as nossas limitações ainda de apreensão das realidades mais profundas da vida, né? Seja pela nossa ignorância, pela materialidade ainda dos espíritos que somos, tão materializados, pelas nossas limitações, pelos nossos sentidos, quando olhamos como se deu todo esse processo, realmente não há como não se impressionar. O que movia tudo aquilo? O que estava por trás de tudo aquilo para que tantos óbices, tantos obstáculos, tantas dificuldades pudessem ser superados? A começar, por exemplo, pelo Império Romano, que logo no nascedouro do cristianismo se tornou ali um dos seus principais algozes, né? Identificou ou elegeu os cristãos como adversários do império e as perseguições foram cruéis, foram realmente dificílimas, né? Foram muito severas e os cristãos tudo suportaram com humildade, com resignação. Então, realmente é de nos impressionar essa trajetória.
essa construção, esse caminhar até aqui. E ficamos então a imaginar o que está por trás, o que opera nos bastidores, o que faz assim de uma causa, de um movimento, algo tão poderoso, não no sentido dos poderes do mundo, tão frágeis, embora muitas vezes apareçam ou se mostrem como tão indestrutíveis, são tão frágeis diante desse poder que vemos, por exemplo, a nutrir e a conduzir a mensagem do Cristo ao longo dos séculos. Mesmo com todos os equívocos que depois nós, criaturas humanas, nela introduzimos, né? Imiscuímos aí os nossos interesses, caprichos, equívocos, à pureza da doutrina de Jesus, mas ainda assim ela permaneceu viva, incólume, porque se maculamos o entorno, o núcleo permaneceu inatacado, intocado em sua pureza, em sua origem divina. É isso que nós vamos ver em algumas palavras, por exemplo, de Kardec, quando ele vai mencionar isso no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala que a doutrina de Jesus, nascida ali num obscuro burgo da Judéia, né? Um recanto ali obscuro, apagado, da Judéia, que já não era uma das províncias assim mais destacadas do Império Romano, né, a Palestina. Dentro daquele contexto, ainda a Galiléia era um dos mais obscuros e apagados recantos, menosprezada a Galiléia até mesmo pelos seus irmãos, né? Os judeus que viviam mais ao sul, na Judéia, os galileus eram muitas vezes menosprezados. Que de bom pode vir da Galiléia? E, no entanto, Jesus ali escolhe iniciar e conduzir boa parte do seu ministério público. E é o que Kardec vai destacar, vai frisar que aquela doutrina nascida num obscuro burgo da Judéia foi plantar o seu estandarte na grande cidade dos Césares, em Roma, à face dos seus mais encarniçados inimigos. E ali se manteve, ali passou por um batismo, né, de sangue, de luta, de sacrifício, e saiu vitoriosa, sobrepondo-se a esse primeiro grande óbice, a esse primeiro grande obstáculo, talvez, que foi a perseguição do Império Romano, como também a perseguição que o próprio cristianismo sofreu ali dos judeus num primeiro momento, né? Aqueles que não acolheram a mensagem, se arvoraram em perseguidores, como, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, à época ainda Saulo. Superaram isso, superaram a perseguição do Império Romano, a perseguição de muitos de seus irmãos de raça, e foram seguindo, foram transpondo-se, né, foram transbordando para outras culturas, outros povos, superando os interesses humanos, as mesquinharias humanas, que muitas vezes foram tentando e acabaram conseguindo, em alguns aspectos, né, se imiscuir a pureza da mensagem, mas em todos os tempos existiram aqueles que conseguiram manter-se fiéis, acessar esse cerne da mensagem, por isso ela chegou viva até nós. Para além dos textos que nos registraram as lições de Jesus, os fatos, o grande motivo dessa mensagem ter chegado até nós foram os corações que a ela se entregaram e permitiram que essa mensagem fosse neles gravada. Se converteram páginas ou cartas vivas, como diz Paulo, da mensagem do Cristo. Então, Kardec faz questão de frisar o poder dessa ideia. Tentaram matar aquele que a trouxe ao mundo, acreditando que assim eliminariam a ideia. Outra coisa não conseguiram, senão com que ela pudesse triunfar ainda mais sobre o egoísmo, sobre a ignorância humana. Intentando matá-la juntamente com o seu emissário, a glorificaram, a exaltaram, a colocaram num pedestal que resplandece cada vez mais nos séculos. Aquele pedestal da cruz que a humanidade não pode esquecer e que segue sendo um farol varando os séculos, varando os povos, as civilizações, a nos nortear os caminhos do futuro. A luz que se irradiou daquele monte, o Monte Calvário, naquele dia inesquecível para a história humana, como Emmanuel vai nos narrar, por exemplo, no livro Há 2000 anos, né? Na sua experiência própria ali, viveu aqueles momentos como Públio Lentulus, e há até uma parte que nos chama sempre muita atenção, quando ele diz que após ali as deliberações sobre Jesus,
Públio Lentulus acompanha, né? Ele está ali na câmara de Pilatos. Pilatos, inclusive, lhe pede opinião, enfim. Logo depois que definem, então, por entregar Jesus realmente à sanha da população que queria crucificá-lo, os romanos voltam aos seus festejos ali, às suas comemorações. Ele também, Públio Lentulus, que estava ali naquele ambiente, mas ele, como Emmanuel já, faz questão de escrever na obra Mal Sabiam Eles, que não muito longe dali, naquele monte, né, estéril, naquele monte não tão elevado assim, haveria de se elevar, de se erguer, de se acender uma luz para todos os séculos da humanidade terrestre. E é um pouco essa luz que vai nos ajudando a entender a força dessa mensagem, que chega tão viva até nós, apesar de todas as incompreensões com que nós a cercamos ao longo dos séculos. Mas Kardec fala mais uma vez nesse sentido no livro A Gênese, no capítulo 17, lá no item 54, quando está falando das predições de Jesus quanto ao porvir, mais uma vez ele faz questão de frisar isso, que aquele simples proletário lá da Judéia, da Galiléia, apenas com a força da sua palavra e amparado por alguns míseros pescadores, pôde revolucionar o mundo, né? Sobrepor-se a tantos obstáculos e a tantos empecilhos sem o auxílio de quaisquer recursos ou forças do mundo. Não recorreu ele à força das armas, à força da política, à força das fortunas, à força da violência física, pelo contrário. Recorreu ele a outra força, que é o elemento que estamos aqui a buscar. Que força é essa? Que dá tanta energia, tanto vigor a uma causa e a uma mensagem. É algo que Emmanuel também vai comentar numa mensagem sua muito interessante, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 134, cujo título é Basta Pouco. E é muito interessante atentarmos para esse título, Basta Pouco, porque essa compreensão é uma das mais fundamentais da vida. O pouco com qualidade, o pouco feito realmente em harmonia com aquilo que é superior, com aquilo que se alinha com os desígnios divinos, torna-se o muito, torna-se algo invencível, algo indestrutível. E é nesse sentido, é nesse sentido então que Emmanuel vai dizer nesta mensagem que Jesus não chega impondo-se por meio de decretos sensacionais ou por meio de situações, né, de dominação, de imposição. Pelo contrário, chega em paz à manjedoura simples. Então, governador planetário, o espírito mais poderoso no verdadeiro sentido do poder, a autoridade moral, a grandeza espiritual, ele chega em paz, silencioso, apagado, embora a luz do Espírito apagando-se para não nos ofuscar. Chega ali em paz àquela manjedoura simples. Cresce junto ali dos seus, exemplifica o trabalho, diz Emmanuel, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeota singela e apenas com isso prepara a transformação da humanidade inteira. Não é fascinante pensarmos nisso? Como começou todo esse processo em que estamos aqui inseridos hoje, mais conscientes do papel que nos cabe nessa grande seara do Cristo, mas como tudo isso começou? Dessa maneira, com tão pouco. Eu gosto dessas palavras de Emmanuel. Ele conversou com alguns homens obscuros de uma aldeota singela e poderíamos acrescentar de uma das mais apagadas províncias do Império Romano, e ainda assim, somente com isso, mas há um ingrediente fundamental aí que ajuda a entender esse somente, a força desse somente, ele preparou a transformação da humanidade inteira, que está em curso naturalmente. Não é um projeto precipitado, não é um projeto apressado, é um projeto vigoroso, perseverante, indestrutível, mas não apressado. Essa é a proposta. Basta pouco, diz Emmanuel, porque foi assim que começou todo esse processo.
né? Então, é muito interessante pensarmos nisso, porque isso vai nos remetendo a meditar sobre as forças que operam por trás dessas, digamos, grandes causas da humanidade. Estamos aqui fazendo uma referência à mensagem do Cristo, à Boa Nova, mas poderíamos pensar em tudo aquilo que vem para edificar, para enobrecer a humanidade, a força que essas coisas têm, a força que esses movimentos e essas causas têm, como eles começam a ganhar cada vez mais corações e envolver cada vez mais indivíduos. Ao passo que outros movimentos, antes aparentemente tão poderosos, são hoje história, são hoje ruínas, estão hoje nos museus, os seus registros, as suas lembranças, como, por exemplo, o próprio Império Romano. Roma chegou a ser chamada cidade eterna, né? O Império Romano, na visão de Públio Lentulus, por exemplo, era algo indestrutível. Quando ele se encontra face a face com o mestre Galileu, lá às margens do Tiberíades, ele se curva, porque não consegue suportar a grandeza daquela autoridade moral. Mas internamente permanece orgulhoso e, diante das orientações de Jesus quanto à humildade, quanto à renúncia, à fraternidade, ele internamente se questionava: mas quem é esse homem? Um simples galileu para falar assim com o imperador, perdão, com um representante, né, do imperador, com um senador do Império Romano? E é então que Jesus lhe diz que todas as grandezas da águia dominadora, né, de Roma, eram bem miseráveis. Eram bem miseráveis. Bastaria um sopro divino e logo seriam pó. Estariam na história. Ao passo, como vemos, que a sua mensagem, a sua causa, o seu movimento, aí está, vigoroso, avançando, conquistando cada vez mais corações, embora ainda as muitas imperfeições e limitações humanas, o amor, a fraternidade, cujas sementes Jesus lançou de maneira inigualável na terra, vão ganhando terreno nos corações. Mesmo além dos círculos propriamente cristãos, porque no fundo Jesus está por detrás de todos os movimentos de renovação e regeneração da humanidade, todas as tradições espirituais, todos os movimentos filosóficos, artísticos, educacionais, no fundo, nascem do coração de Jesus. Por meio dos vários emissários com que ele conta nesse trabalho, ele vai alcançando a todos, povos, culturas, tempos, e assim contribuindo para esse progresso da humanidade. Mas isso vai ganhando terreno, esses princípios, esses valores, ao passo que os antigos valores antes tão cultuados, como lá desde os impérios passados, ainda hoje os valores do materialismo, do egoísmo, da guerra, do individualismo, do orgulho, vão perdendo espaço nos corações, no mundo, nas sociedades. Embora ainda os estertores daqueles que insistem em manter as coisas como eram, como vinham sendo, é chegado um tempo, dizem-nos os Espíritos, de verdadeira e efetiva renovação. Então, isso nos chama muita atenção, esses movimentos e a força por detrás deles. Essa força divina, essa força oculta que parece sobrepujar todas as outras forças que conhecemos. E é sobre isso que nós gostaríamos de conversar. Não sem antes passar também por um trecho da Revista Espírita, perdão, do livro Viagem Espírita, em 1862, né? Esse que é um livro essencial, realmente muito rico, embora seja fininho, né? Mas um livro muito rico, porque nos traz um pouco desses bastidores da atuação de Kardec, para além ali do seu gabinete, onde ele escrevia as obras e tudo mais. Este homem teve também uma atuação muito profícua, muito amorosa, muito dedicada, visitando outras cidades, outros centros espíritas, comungando com outros corações e divulgando assim a doutrina espírita, não só pelo esclarecimento que levava, mas também pela expressão de afeto, de carinho, de amorosidade. Então, um verdadeiro apóstolo, no sentido mais profundo do termo. Essa obra nos ajuda a conhecer essa feição de Kardec, a ampliar a nossa visão do grande espírito que foi selecionado para assumir essa tarefa, né, de trazer ao mundo o Evangelho redivivo. E aí, num dos discursos que
constam dessa obra, são 3 discursos que são aqui colocados, né, das viagens de Kardec a Lyon e Bordeaux. No terceiro discurso, em determinado momento, Kardec ele vai fazer uma associação do espiritismo com o cristianismo e desse processo de crescimento, florescimento do cristianismo, assim como do espiritismo, né? Ele vai comparar como o espiritismo vinha ganhando terreno, assim como foi o cristianismo em seu início, né? Se considerarmos o tempo que temos aí de Consolador no mundo, é ainda bem pouco quando comparamos ou quando temos em perspectiva, digamos assim, a história da humanidade, né? Pouco mais de 150 anos não são nada em termos de progresso, em termos de evolução moral, sobretudo, em termos de evolução material, foram significativas, realmente muito significativas as mudanças. Mas em termos de progresso moral, ainda temos muito a fazer. Mas nesse período, o quanto a doutrina espírita já não tem trazido ao mundo, quantos frutos já não tem produzido em vários e vários corações que a acolheram. Então Kardec vai fazer uma comparação e ele diz assim: vede, senhores, estamos já bem distantes das mesas girantes. E, entretanto, apenas alguns anos nos separam do berço do Espiritismo. Então, isso aqui é no início ali, né, dos anos 60, 1861, 1862, quando ele faz essas viagens a Lyon e Bordeaux. Na verdade, acho que em 1860 ele faz a primeira, depois em 61, e aí ele faz outras viagens. Então, por volta desse período, né, o espiritismo, propriamente falando, tinha poucos anos, se considerarmos que o espiritismo nasce, digamos assim, oficialmente em 57, 1857. Mas Kardec considera, olha, já estamos bem distantes das mesas girantes, porque ele não fala em termos de tempo, ele fala em termos de compreensão. Aquilo que antes eram simples fenômenos, aparentemente sem uma significação maior, ou motivo apenas de curiosidade, agora já havia se convertido numa doutrina filosófica, com horizontes extremamente vastos que abria para a humanidade, ajudando não somente o progresso intelectual pela compreensão das leis divinas, do universo, da vida, mas sobretudo também o progresso moral dos corações, das coletividades. Então é nesse sentido que Kardec fala, como passados tão poucos anos, o espiritismo já havia avançado para tanto além daqueles simples fenômenos, né? Quem quer que tivesse sido bastante audacioso para predizer o que hoje se passa, seria levado à conta de insensato aos olhos dos seus próprios correligionários. Porque ao longo dessas viagens, Kardec vai se impressionando com o número de adeptos que vão surgindo nas cidades que ele vai passando, com o número, né, de correspondências que ele vai recebendo, isso vai crescendo como que exponencialmente. Então ele vai ficando, ele próprio, muito impressionado com isso, e ele diz, olha, se há pouco tempo atrás se falasse no que hoje se tem aí, no que hoje se vê, mesmo entre os correligionários, o indivíduo seria considerado um entusiasta, simplesmente, ou um insensato, né? E, no entanto, a doutrina crescia. O Consolador Prometido ampliava, digamos assim, a sua influência e os seus benefícios. Então, mais uma vez, a gente está percebendo uma similitude aqui, né? Assim como o cristianismo começou de maneira tão singela, aparentemente tão apagada, né? Se alguém dissesse que em 1, 2, 3 séculos o cristianismo seria o movimento que se tornou ali nos primeiros séculos, certamente esse alguém seria taxado de um fantasioso, né? De um insensato, quando se olhasse apenas ali o seu início. Alguns pescadores e aquele homem simples ali da Galileia a projetarem algo que visava simplesmente a transformação da humanidade. Então, o Espiritismo tem também essa origem, digamos assim, singela, essa origem humilde, por meio de fenômenos aparentemente sem uma maior significação ou apenas motivo de curiosidade. Por isso, Kardec continua: observando a pequenina semente, quem poderia compreender, se dantes não tivesse assistido ao fenômeno, que dali sairia a árvore poderosa? Então, aquelas sementes aparentemente singelas, sem um grande potencial assim, que começam nos fenômenos, se tornavam uma árvore poderosa,
com flores e frutos já abundantes, passados tão poucos anos do seu surgimento. Assim também o cristianismo. Né? No final do primeiro século, o cristianismo já havia se espalhado ali em todo o entorno do Mediterrâneo, muitos e muitos corações já abraçavam aquela proposta, né? Os mártires cresciam em testemunho. Quanto mais as perseguições se tornaram intensas, mais cristãos pareciam surgir, né, desse batismo. Um historiador, inclusive, muito reconhecido da época, né, Tertuliano, chega a dizer que o sangue dos mártires parecia semente, porque mais e mais cristãos surgiam. Então, o que está por trás disso? Né? Como explicar a força desses movimentos? Vendo a criança nascida no estábulo de uma pobre aldeia na Judéia, quem poderia supor que, sem o Fausto e o poder material, sua voz singela abalaria o mundo, reforçada apenas por alguns pescadores ignorantes e tão pobres quanto ela mesma? Olha mais uma vez a comparação aqui de Kardec. Quem poderia supor que aquela criança, nascida lá na Judéia, na Galileia, naquele recanto obscuro, simplesmente com a força da sua voz, do seu exemplo e o que está por trás disso, né? E amparada por alguns pescadores tão ignorantes ainda, né, dessas coisas mais sublimes e tão pobres de recursos materiais quanto ela própria, poderiam iniciar esse movimento, cujos frutos estamos aí a colher ainda hoje. Nós estamos aqui refletindo sobre a doutrina espírita, refletindo sobre o Mestre, graças a esses acontecimentos, a essas pequeninas sementes que vingaram e se tornaram o que hoje são. Outro tanto ocorre com o Espiritismo, que, saindo de um humilde e vulgar fenômeno, já aprofundou suas raízes em todas as direções e cuja ramalhada bem cedo abrigará a terra inteira. As coisas progridem celeremente quando Deus assim quer. Então aqui está um pouco já da explicação que buscamos. Quando Deus assim quer. Quando algo, um movimento, uma causa, uma ideia, um ideal, se harmoniza com os desígnios divinos e, por conseguinte, com as suas leis, isso tem uma força insuperável. Quando vem no momento devido, quando vem no momento propício, e se é de Deus, vem no momento propício, isso é uma força da natureza, a força das forças, porque tem Deus a secundá-la. O que nos faz lembrar, mais uma vez, recordando da história do cristianismo, do próprio Gamaliel, aquele que foi rabino, né, professor de Paulo, quando, ainda bem no início, logo após a crucificação de Jesus, quando os apóstolos davam continuidade às tarefas ali em Jerusalém, alguns deles foram presos, e Gamaliel então intercede por eles junto ao Sinédrio, do qual ele, Gamaliel, fazia parte. Isso está registrado no capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos. E Gamaliel então se ergue diante do conselho ali, né, de anciãos e diz: olha, eu diria para deixarmos esses homens em paz, porque se isto que eles estão propondo, que eles estão fazendo, é obra dos homens, perecerá por si mesmo, não perdurará. Mas se isso for obra divina, nós não poderemos contra ela. E não queiramos nós ser pegos combatendo contra os desígnios de Deus. Porque a pretexto de defenderem, né, a lei divina, defenderem Moisés, estavam, no fundo, combatendo ali um projeto divino, um projeto do alto. Então, Gamaliel, muito lúcido, né, muito inspirado, antes de propriamente se converter ao cristianismo, como a gente vê lá no Paulo Estevão, ele já fez essa intercessão. Ele foi um dos que intercedeu junto de Saulo, né, para libertar Simão Pedro, João Evangelista, os demais apóstolos, e no caso de Estevão, ele não conseguiu realmente mudar a pena, porque Saulo foi inflexível, quis realmente manter a pena de morte para Estevão, mas foi graças a Gamaliel que eles foram salvos. E Gamaliel argumenta aqui nesse sentido: olha, deixemos eles em paz, porque se for obra humana, se for ilusão humana,
não tem vida em si mesmo. É fogo de palha, digamos assim, não vai perdurar. Mas se for obra divina, se existir aí essa força divina por detrás a amparar, não queiramos ser nós os que se colocam aí como obstáculos. Né? Porque vemos lá na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, que aqueles que se colocam como obstáculos ao progresso, está lá no livro terceiro, né? Quando Kardec trata da lei de progresso, mais cedo ou mais tarde serão levados de roldão. Né? Mais cedo ou mais tarde, o carro do progresso passa por cima daqueles que se colocam ali como seus entraves. Então não queiramos estar nessa posição, é o que Gamaliel diz, e é o que Kardec está dizendo aqui. As coisas progridem celeremente quando Deus assim o quer. Claro que o nosso celeremente nem sempre é o celeremente de Deus. A nossa noção de tempo, de rapidez, nem sempre é de Deus. O que são 2, 3 séculos para Deus? Né? É um piscar de olhos, um piscar de olhos. Né? Se a gente comparar assim, para nós pode parecer muito enquanto encarnados aqui, mas em termos de evolução moral, de progresso moral na Terra, é um átimo. E considerando que nada ocorre fora de sua vontade, quem não veria aí o dedo de Deus? Então, tanto na história de surgimento e desenvolvimento do cristianismo, como também do cristianismo redivivo, como diz aqui Kardec. Isso nos leva, então, à reflexão, amigos, sobre essas forças operando por trás de causas como essas. Essa força que parece ser assim tão vigorosa a ponto de fazer com que esses movimentos, essas ideias consigam vencer o tempo, que é uma das mais poderosas forças aqui na matéria, pelo menos, as perseguições, né? As forças, os poderes aqui do mundo, as armas, as fortunas, os recursos materiais, que, por exemplo, foram todos colocados ali em oposição ao cristianismo em sua origem, e ele a tudo conseguiu superar. Isso nos leva a uma mensagem do nosso querido benfeitor Emmanuel, que, de certo modo, encaixou-se muito bem com essa reflexão, né, que sempre gostamos de fazer sobre como isso tudo começou e em que se tornou. Como é fascinante analisar isso e o que está por trás disso. Então, Emmanuel, no livro Segue-me, tem uma mensagem intitulada Força. E o comentário que ele vai trazer para nós é muito interessante, porque ele vai fazer uma abordagem sobre diferentes tipos de força que conhecemos. Do ponto de vista da física, por exemplo, são atualmente conhecidas 4 forças fundamentais: a força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Discutem os físicos sobre a possibilidade aí de uma quinta força, o surgimento ou a descoberta de uma quinta força fundamental, mas por hora a nossa ciência conseguiu acessar aí essas 4 forças fundamentais. Mas poderemos conceber outros tipos de força que também operam aqui no mundo, né, na vida, por exemplo, a força física, a força administrativa, né, ou a força política. Temos também outros tipos de força, né, influência, a força de um determinado de um determinado conhecimento, por exemplo, enfim. Mas são vários os tipos de força. E Emmanuel vai trazer uma reflexão como a dizer, como a nos dizer o quanto essas forças, por mais pareçam às vezes poderosas, elas são tão limitadas no que diz respeito à transformação efetiva das criaturas. Claro, elas cumprem um papel na organização das sociedades, da natureza, né? da matéria, mas em termos de transformação do ser espiritual, dos espíritos que somos, a sua atuação é muito limitada. Por isso, Emmanuel vai começar dizendo assim: existem na vida força e força, ou seja, vários tipos de força. E aí, o primeiro exemplo que ele traz: a força da gravitação se exerce entre todas as partículas do universo. E conquanto ela equilibre, né, os mundos na imensidade cósmica, não cria o menor vínculo de compreensão fraternal na intimidade do ser.
Então, alguém duvida que a força gravitacional, do ponto de vista material, ela é poderosa, poderosíssima, né? A gente sente isso sempre quando estamos aqui na matéria, aqui com os nossos corpos pesados, né? Os nossos corpos sujeitos a essa força da gravidade. Se eu pular aqui de um segundo andar, eu logo vou sentir essa força atuando, né? Se eu derrubar um objeto de uma janela, eu vou sentir essa força atuando, levando-o ao chão, provavelmente o quebrando. Quando a gente olha para o cosmos, né, para a imensidade cósmica e vê os planetas orbitando em torno do Sol, é impressionante analisarmos isso. Como é que ele se mantém ali nesse movimento, sob a batuta, digamos assim, dessa força, a força gravitacional? Então é realmente impressionante analisar essa força. No entanto, do ponto de vista espiritual, por mais poderosa que ela seja nessa perspectiva material, do ponto de vista espiritual, ela não cria o menor vínculo de compreensão fraternal na intimidade do ser. A gravidade não nos torna melhores uns para os outros. Ela cumpre o seu papel na harmonia, na organização do universo material, mas moralmente ela não gera nenhuma transformação em nós. Outra força que ele lista aqui, né, a força elétrica, ou a força eletromagnética também, ampliando um pouco, move guindastes de grande porte, e embora sustente máquinas de assombroso poder transportando, né, imensos pesos, né, grandes toneladas, não diminui nem mesmo de leve o peso da angústia no coração. Então a força elétrica, a força eletromagnética, está aí a mover guindastes, máquinas, equipamentos, aparelhos, né? Está aí a trazer a luz, a energia para as nossas casas, que nos possibilitam, por exemplo, isso que estamos fazendo aqui agora, a interação à distância, conversarmos com pessoas de outro lado do mundo, tudo graças à energia, à força elétrica. No entanto, essa força que é tão poderosa do ponto de vista material, não diminui nem mesmo de leve o peso da angústia no coração. A força executiva, ou a força administrativa, né? Ela determina a obediência aos textos legais e, embora ela influencie a vida de milhares, milhões de criaturas que estão aí sob a tutela dessas leis que organizam a sociedade, ela não consegue modificar no espírito essa ou aquela íntima decisão. Ela não consegue penetrar lá dentro do indivíduo e modificar esta ou aquela íntima decisão. Tanto é assim que muitas vezes existem aqueles que as burlam, né? Que passam por cima dessas leis em desajuste aí na vivência social e acabam se tornando, então, acabam incorrendo, né, na necessidade de sofrerem determinadas sanções visando a harmonia social. Então, embora as leis, a força administrativa seja essencial, imprescindível para a organização das sociedades, como ainda estamos, né, na condição em que ainda estamos, ela não consegue entrar no indivíduo e torná-lo melhor. De um modo geral, ela impede que ele faça isso ou aquilo outro e define sanções, determinadas punições, caso ele faça isso ou aquilo outro. Mas ela não entra dentro dele para modificar alguns aspectos do seu proceder moral, dos seus sentimentos, enfim. E aí, mais um exemplo, o último que ele lista aqui, a força física, que preside campeonatos aí de robustez, de habilidade, como estamos vendo agora nas Olimpíadas, e que, no entanto, não clareia o menor dos distritos no campo do sentimento. Então, atletas que treinam por anos a fio, que expressam habilidades que nos impressionam de fato, né? Capacidades do corpo humano, do ser humano que julgávamos antes impensadas, mas essa força física não clareia muitas vezes o menor distrito no campo, no universo íntimo aqui do sentimento. No entanto, e aqui vem um aspecto bonito, né? Que nos diz Emmanuel, existe uma força que essa força por detrás desses grandes movimentos, dessas grandes causas, essa força oculta, mas poderosíssima, que opera no mundo sob a inspiração de Deus, sob a orientação divina, existe uma força que, digamos assim, orienta todas as outras forças.
supera, sobrepuja todas as outras forças e por isso é ela a força das forças. A força das forças, diz Emmanuel, aquela que sublima os astros e alimenta os motores para o bem, que encaminha a autoridade para a misericórdia e aciona os braços no serviço aos semelhantes, a única que penetra a alma e lhe orienta os impulsos na direção da felicidade, da paz, da elevação e do entendimento, é a força do amor. Olha que fascinante perspectiva que Emmanuel nos traz. Existem muitas forças operando aqui no mundo, no universo. É a força gravitacional, eletromagnética, a força física, a força executiva, como aqui foi mencionado. Todas têm a sua razão de ser, a sua importância, são poderosas dentro de determinadas perspectivas, mas nada são, pouquíssimos são quando comparadas com aquela que é a força das forças, que é a que orienta os mundos na direção da sublimação, porque a gravitação orienta os mundos no sentido do seu movimento no cosmos, mas aquilo que os faz movimentar os mundos e as humanidades no sentido da evolução é a força do amor. Por isso, é a que sublima os mundos. A que alimenta os motores para o bem. Porque os motores, as máquinas, a força elétrica aí, ela é neutra em si mesma. Muitas vezes acaba sendo utilizada para o mal, para a guerra, para prejudicar outras pessoas. No entanto, existe uma força que faz com que essa força elétrica, a força das máquinas, dos equipamentos, seja sempre usada para o bem. E essa força é a força do amor. Por isso ela é mais poderosa que a força elétrica. Existe aquela que encaminha a autoridade ou a força administrativa, executiva, para a misericórdia, para que ela não se torne instrumento de tirania, de opressão, de corrupção. A força do amor orienta a execução da força administrativa no sentido da misericórdia, do bem comum. E existe ainda a força do amor a orientar a força física, as possibilidades do corpo no serviço aos semelhantes. Não apenas nos campeonatos de habilidade ou robustez, mas mobilizar agora as mãos para aquilo que edifique, para aquilo que transforme outras vidas, né? Esse corpo físico, essas forças físicas que temos, que muitas vezes estarão a serviço do desequilíbrio, do prejuízo de outras pessoas, do crime, infelizmente, mas vem a força do amor e orienta as possibilidades físicas que nós temos de atuação aqui na matéria no sentido, na direção do bem. Então é muito bonito pensarmos no porquê o amor é essa força das forças, porque representando os desígnios de Deus a atuarem, a se espraiarem por todo o universo, né? O amor, na definição de Emmanuel, no último capítulo do livro Pensamento e Vida, que é esse próprio hausto do Criador, essa força com que ele envolve toda a criação, ele vai direcionando, orientando todas as outras forças em operação no universo e na vida de cada criatura, para que todas elas possam convergir para o bem, para a luz, para a evolução. Por isso, quanto mais se avança na escala da consciência, da evolução, do progresso, mais passa a preponderar essa força, digamos, nos círculos da criação. O próprio Emmanuel tem uma outra mensagem que achamos realmente muito interessante, está no livro Bênção de Paz, no capítulo 18, intitulada Ante a Força do Bem. E ele começa dizendo assim, que muitos acreditam simplesmente na força e por isso agem, né, por meio da imposição. No entanto, diz Emmanuel, a força comanda apenas coisas e corpos. E em matéria de condução ou vivência, demanda sempre mais força para poder continuar. Olha que interessante. A força comanda apenas corpos e coisas. E para ela seguir operando em termos ou em matéria de condução ou vivência, né, dos indivíduos, das coletividades, ela precisa sempre de mais força. No entanto, no plano da alma, do espírito, apenas o amor, fonte da vida, consegue estabelecer o verdadeiro equilíbrio, a verdadeira harmonia, a condução adequada dos corações das criaturas. Por isso, mais adiante, né, no final dessa mensagem, ele vai concluir com a seguinte frase:
Quanto mais baixo nas esferas da natureza, mais intensamente se mostra o bem da força. Mas quanto mais alto nos planos do espírito, mais pura se revela a força do bem. Olha que lindo a comparação. O bem da força, a força do bem. Quanto mais baixo nas escalas da evolução nós estamos, mais impera, mais intensamente se mostra o bem da força. Isto é, a força é o bem maior, no sentido de que vale a lei do mais forte, é o determinismo, é a imposição, é a violência. Vemos na própria natureza, é o mais forte que sobrevive, muitas vezes. Né? Quanto mais baixo nas esferas da evolução. Mas na medida em que se avança na escala evolutiva, se entra no domínio da razão, da consciência, da sublimação do ser, do sentimento, do discernimento moral, mais passa a se revelar, a preponderar a força do bem, não mais o bem da força. Então não é a força que é mais o bem maior, mas sim agora o bem passa a ser a força maior, ou a força do amor. Então é muito interessante isso, porque é um estudo sobre evolução. Né? Quanto mais baixo nas escalas evolutivas, mais ainda é a lei do mais forte. É o bem da força. É o determinismo, é a imposição. Quanto mais subimos os degraus da evolução, mais despertos, mais conscientes, mais renovados no campo do sentimento, mais passa a se revelar e a, digamos assim, se mostrar efetivamente, conduzir a vida à força do bem. Então agora é acolhimento, é indulgência, é perdão, é compreensão, é caridade. Essa frase é uma síntese maravilhosa do que seja evolução e é a chave para podermos entender a força desses movimentos. Porque em oposição àqueles movimentos anteriores dos grandes impérios, dos grandes conquistadores, os movimentos da violência ainda que operam no mundo, essas outras tantas forças a serviço do egoísmo e do orgulho humanos, que expressam o bem da força, a proposta do Evangelho, bem como a proposta do Consolador, expressa a força do bem. É a inversão. É o chamado à sublimação, à elevação para planos mais altos do espírito. E por isso são elementos tão importantes, impulsionadores da evolução humana. Tudo que opera no sentido de impulsionar a evolução humana passa, né, ou tem como cerne esse lema, digamos assim, a força do bem acima do bem da força. Porque é assim que se dá. Conforme a natureza dos elementos, o resultado que vai se tendo. Né? Mais uma vez, o nosso querido benfeitor Emmanuel, agora no livro Seara dos Médiuns, no capítulo 46, quando ele trata da união, ele traz mais uma reflexão nesse sentido. Quando ele diz assim que existem forças e forças. Por exemplo, milhões de gotas se unem e formam a fonte. Do mesmo modo que milhões de faíscas se congregam e formam um incêndio. Por isso ele acrescenta, concluindo: pensa um pouco e perceberás que é muito fácil ajuntar os interesses da terra e fazer a união para o bem da força. Mas somente entesourando as qualidades do Cristo em nossa própria alma é que conseguiremos fazer verdadeiramente a união para a força do bem. Então, qual o meu papel diante disso, né? Diante de todos esses movimentos, todas essas forças em que estamos inseridos? O que eu tenho sido? Um elemento que agrega para o bem da força ou para a força do bem? Como no exemplo que Emmanuel dá, o conjunto de milhões de gotas forma uma fonte que descedenta, que traz vida, que alivia. Mas um conjunto de pequenas faíscas ali formam um incêndio. Então, qual tem sido o meu contributo na vida? As faíscas ou as gotas? Quais têm sido os meus atos, os meus gestos, os mais singelos, as pequenas sementes que eu lanço no solo da vida e dos corações a cada dia? Aqueles que se unem para a força do bem ou, infelizmente, aqueles que ainda se unem aos nossos gestos e tudo mais, a outros gestos que se congregam ainda, infelizmente, para o bem da força? É essa a compreensão e a consciência que nos cabe, uma vez que entendemos essa força das forças a operar. Aquela que Jesus mobilizou e é a única capaz, então, de explicar como que aquele simples homem, começando uma tarefa lá no recanto obscuro da Galileia,
com os pescadores singelos, pôde sobrepor-se a um império, não só o Império Romano, mas o império do egoísmo e do orgulho que ainda mantinha e ainda mantém, em certa escala, cativa a humanidade. Como esse homem, essa mensagem vem conseguindo sobrepor-se a uma força assim tão poderosa, que é ainda a da nossa ignorância, do nosso egoísmo. Porque simplesmente tem a alimentar essa causa, tem como alma, espírito, digamos assim, dessa causa, a força do amor, que é a força das forças, que é o que Kardec, inclusive, vai dizer no texto da Viagem Espírita que nós lemos, que a caridade é a alma do Espiritismo e é ela, sob a condução dela, que ele vai caminhar. E por isso não há como não triunfar, porque está nos desígnios de Deus e tem essa força das forças a lhe secundar. Assim como triunfarão todos os outros movimentos que na humanidade terrestre alimentam a força do bem e não o bem da força. Tudo aquilo que ainda alimenta o bem da força há de perecer. Todos os que ainda trabalham para manter o bem da força haverão de, mais cedo ou mais tarde, reconsiderar caminhos. Mas todos os que iniciam, mesmo com os movimentos mais singelos, algo que contribua para a força do bem, para a força do amor, haverá de triunfar. Porque é da lei divina que tudo aquilo que nasça e opere no amor há de perdurar. Traz em si mesmo já o selo da eternidade, porque é o amor que confere eternidade ao que se faz, ao que fazemos. E é por isso que compreendemos a capacidade desses corações de tanto fazer com tão pouco. Lembrando a mensagem de Emmanuel, basta pouco. Basta um coração com amor e Jesus, Deus, farão o resto. É a multiplicação que está lá no Evangelho. Algumas migalhas de amor, um coração dedicado. Olha quanto Jesus não pode produzir, quantos corações ele não pode alimentar. Como não nos lembrarmos aqui do apóstolo Paulo, da sua tarefa, do seu apostolado, como explicar tamanha influência esse homem teve em tantos corações, em tantas vidas, como ele teve forças e recursos para levar o cristianismo a tantos locais, a tantos horizontes, a tantos corações, senão entendemos essa força das forças a ampará-lo. Como compreender, trazendo para mais perto de nós, as possibilidades daquele singelo homem de Pedro Leopoldo, né? Com poucos estudos, com pouco ou nenhum recurso material, mas cuja tarefa, cuja ação segue produzindo tantos e tantos frutos e bênçãos para tantos corações, dentre eles os nossos que aqui estamos hoje a refletir com Emmanuel, nosso querido Chico Xavier, olhando materialmente, né? Nenhuma força política, nenhuma força de fortuna, nenhum poder humano, e, no entanto, revestido ali desse poder divino pela força do amor que o movia, que o inspirava. Isso explica o alcance da sua tarefa, os milhões de almas que hoje devem a ele tamanha gratidão. Assim também a Paulo, assim aos primeiros cristãos, assim a Jesus, que em última escala, que no ápice do concebível por nós, testemunhou o tremendo, imenso poder dessa força que superou impérios, não somente materiais, mas impérios morais ainda viciosos, que aos poucos vão cedendo terreno para a expansão e para, digamos assim, o estabelecimento definitivo do reino de Deus na terra e nos corações. Que saibamos então meditar sobre isso e nos alinhar com essa corrente da vida. Que tenhamos essa força no secundário, que sejamos nós aqueles que trazem elementos para agregar não mais ao bem da força, mas à força do bem. E então o amor, por meio de nós e conosco, haverá de ampliar ainda mais as possibilidades da luz e estabelecer em nós e ao redor de nós as bênçãos da paz e da fraternidade com Jesus, pois essa é a força que tem movido a causa da Boa Nova e há de movê-la até o triunfo pleno e integral nos corações humanos. Que Jesus nos abençoe e inspire a todos muita luz e muita paz.